tenho certeza absoluta que essa parte da Física B ainda, aula 3, que trata de decomposição de vetores, cara, eu daria uma mão, cara, pra a galera que fez primeiro e segundo ano aqui, se o cara não sabe decomposição de vetores, bicho. Porque no primeiro ano a gente trabalhou. No segundo ano a gente não só trabalhou, como usou pra caramba a decomposição de vetores, boa parte do ano. Então é natural que agora, só de dar uma olhadinha, tu vai conseguir relembrar isso. A gente já não deu uma olhadinha assim. Ah, é? A gente já olhou assim. Não, olhando assim. Eu acho que na verdade a gente só falou de vetores, e aí dá aquela sensação de a gente ter acabado Não, a gente vendo não mais. fez atividade. Dx é igual a V. Ah, a gente fez atividade disso. O A Decomposição mais o de B, vetores? qual, não sei o quê. Fez sim. Esse ano. Ah, não, esse ano não. Mas foi ano passado. Ah, a gente foi muito. Faz a É confuso mesmo, galera. Fiquem tranquilos que isso faz parte, tá? O processo de aprendizagem passa por momentos de confusão mesmo. E eu tive essa sensação várias vezes. Como uma coisa é repetitiva, né, no ensino médio, às vezes o cara diz, como você ensinou isso ontem, pode ter sido algum tempo atrás, tá? De qualquer maneira, tenho certeza que a maioria lembra como é que faz para decompor um vetor qualquer nos eixos x, y. Pontilhada paralela, desenha o filhotinho, fx, pontilhada paralela, desenha o filhotinho, que é o fy. Calma que eu não vou usar o macete ainda, eu vou hoje relembrar a origem da coisa. Originalmente os matemáticos perceberam que dava para formar um triângulo retângulo com esses vetores, ó, encaixando o fy ali. Então eu posso desenhar esse vetor, ó, esse triângulo, separadamente. 1, 2, 6 quadradinhos aqui, 3, 6, 3, 6. Esse vetor tem 1, 2, 3 quadradinhos de altura, ali está, esse é o fy, né? Esse é o vetor fx. E esse aqui é o vetor original, f. O ângulo alfa está aqui, e aqui é um ângulo de quantos graus mesmo? 90 graus aqui nesse cantinho. Em triângulos retângulos nós podemos usar as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, não é isso? Foi daí que se criou a ideia de seno, cosseno e tangente. Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Lembra do só catoa? Aquela regrinha? Está dividindo, passa. E só vou escrever o contrário para ficar bonito. Fy é f vezes seno. É daí que vem a fórmula originalmente, usando seno e cosseno no triângulo retângulo. Me ajudem ali. Quem é o cosseno de alfa, por favor? Fx, que é o cateto adjacente, sobre hipotenusa, que é o f. Está dividindo, passa. Fx é f vezes cosseno. E para tu ter uma noção de como eu fui tapado um momento da minha vida, no início da faculdade, sempre que eu ia decompor vetores, eu pegava, formava um triângulo, pensava em seno e cosseno e respondia. Demorava séculos até fechar o triângulo, até ver quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto. Aí tô lá, lembra, né? Eu fazendo, a Sônia passa. Porra, animal, o que tu tá fazendo, bicho? Meu Deus, que vergonha. Aí ela me mostrou que não precisava toda hora, né? Eu lembro, contei essa história pra vocês. Não precisava toda hora fazer isso. Tinha um macete bem básico, né? Se tu vai decompor e vai querer calcular o fx, e o fx tem ângulo entre a mamãe e o filhote, faz isso, dá uma coçadinha e usa cosseno. Quando está sem ângulo entre a componente e o original, tu usa seno. Então é só pegar o vetor original, ou tu multiplica por seno ou por cosseno. Sem ângulo, multiplica por seno. Com ângulo, multiplica por cosseno, está decomposto. E aí tu ganha tempo para gastar, né, em outras partes. Beleza? Então revisamos a origem, que é triângulo, retângulo, seno e cosseno. E revisamos o macete, que é o que a gente vai aplicar na hora, né? Na hora do vamos ver, a gente aplica o macete e acabou. Show de bola, cara. A gente deu uma agilizadinha aqui. E... Silvio. Decomposição. Ah, não, mas ele fala algumas coisas interessantes sobre forças ali. Ele falou da decomposição, mas é aquela história, galera. Vamos só falar um pouquinho sobre alguns tipos de forças. Isso tudo caiu. Nessa parte
também, nessa parte da apostila, o cara fala sobre tipos de força. Para quem de repente já leu um pouco mais sobre física aí, ou costuma assistir os programas, né, de ciência aí na TV paga, ou até, né, em TV aberta, em alguns casos tem uns programas bem legais, uma discussão bem interessante quais são as forças que existem na natureza. E os cientistas, né, todos concordam que existem só 4 forças na natureza, só 4 tipos básicos de força. É a força gravitacional, massa atrai massa, certo? Essa força que te mantém agora grudado na Terra. A força eletromagnética, que tem a ver com aqueles opostos, se atraem, né? E outras forças que nós vamos estudar que estão relacionadas a cargas elétricas e a campos magnéticos, então força eletromagnética. A força nuclear forte e a força nuclear fraca, que são forças que se fazem perceber mais no interior dos átomos, certo? Só que a maneira como essas forças atuam em nossas vidas, dá para simplificar mais ainda. Dá para dizer que as forças são só de 2 tipos. Força de contato e força de campo. Para uma força atuar num corpo, ou alguma coisa tem que encostar nele e fazer força, ou então pode ser uma força invisível que atua no corpo à distância. E o exemplo ótimo dessa é a própria força da gravidade. A gente não viu alguém empurrando a borracha para baixo, né? Nós sabemos que a massa do planeta influencia essa massa para próximo dela, né? Em função de uma estar próxima da outra. Mas não houve um contato físico para que a força existisse. O campo gravitacional, o campo magnético, certo? O campo magnético é uma força, um ímã, outro ímã. Um ímã atrai o outro e não tem nada encostando um no outro, né? Então, forças magnéticas, forças elétricas e forças gravitacionais são as famosas forças de campo, aquelas que atuam à distância, invisivelmente. E a força de contato, todas as outras. O famoso atrito, né? Se tu empate em alguém, uma força mecânica de alguém batendo em alguém mesmo. Uma mola, por exemplo, uma mola fazer força no corpo, ela tem que encostar no corpo, né? E agir, certo? Então, tração, uma corda amarrada no corpo e tu puxa a corda, é uma força de contato, também teve que encostar para poder existir, certo? Então, além de te lembrar como é que decompõe, ele já começa te fazendo a pensar nos tipos de forças que existem. Força de contato e força de campo. A distância é a de campo. E encostou, claro que teve contato. Bem simplesinho. Legal, as forças nucleares fortes e fracas são forças de campo, certo? São forças de campo, mas os cientistas ainda não entendem exatamente por que essas forças só existem em distâncias microscópicas. Em distâncias grandes, elas não existem. Olha que loucura, elas são muito fracas, digamos assim. E é justamente, esquisito, porque assim, ó, o próton e o elétron, no átomo, eles têm atração gravitacional, os dois têm massa. Só que é uma atração gravitacional ridícula. Então só pela atração gravitacional o elétron escaparia do átomo. Mas eles têm forças de cargas elétricas, né? Afinal o elétron é negativo e o próton é. Então nós sabemos que é uma força elétrica que mantém o elétron preso no núcleo. Só que aí os caras ficaram se perguntando, peraí, mas lá no núcleo tem próton e próton. E os iguais se repelem. Aí eles foram lá e calcularam a força de repulsão. Dava tanto. O que será que está bloqueando essa força de repulsão, caramba? O nêutron. Então o nêutron atrai o próton e atrai os outros nêutrons. Eles se atraem lá com uma força tão grande que supera a força de repulsão elétrica. Certo? Essa força eles passaram a chamar de força nuclear forte. Certo? E o que eles querem entender é por que depois que tu afasta um pouco os prótons, essa força já deixa de ser tão forte, né? E aí a força elétrica ganha dela. E aí o átomo se separa. O núcleo se separa, certo? Interessante isso. Isso é uma coisa que ainda está sendo investigada, ainda está sendo estudada para ser melhor entendida. Tá? E no ensino médio eles não cobram força nuclear forte e força nuclear fraca, tá? Eu acabo citando só para enriquecer um pouco a aula. Deixa eu ver o que rola de tarefinha dessa aula então, galerinha. Deixa eu selecionar aqui uma tarefinha. Eu lembro que aquela página 14 ano passado acabou não... Se bem que tem a parte de força normal, não, vamos fazer. Página 14, sim. Força normal é força de contato. Como? Normal
normal é força de contato, né? Porque força normal, a definição de força normal é a força que uma superfície faz em um corpo. E a superfície tem que estar encostando, então, para poder ter força normal. Vai ter decomposição ali. Eu queria uma lei dos cossenos, pelo menos, só umzinho. Não tá legal. Eu vou fazer o seguinte, ó, como eu não achei exatamente a que eu quero, eu vou passar uma extra aqui, ó. Página 14 da P3, né? E uma extra aqui, que é o seguinte, ó, um vetor de 18, um vetor de 30 e um ângulo de 60 graus. Eu quero saber qual é a resultante, ó. Essa é a extra. Desenhar e calcular. Quanto tempo nós temos? Pessoal, como a tarefa ficou grande, né? Tem... Antes dessa, passei alguma? Passou 3, Então ficou grande. Eu vou permitir que nesses 15 minutos tu inicie a tua tarefa. Faz pelo menos, sei lá, umas 2 de cada parte para ver se tu está confuso em alguma parte. Empacou, me chama que eu estou aqui para te ajudar, certo? Então aproveitem, vou dar esses minutinhos finais para tu agilizar a tua tarefa. Vamos tentar deixar bem pouco para casa. Agiliza. Empacou, chamou. Não quero ver ninguém parado, senão eu vou ficar chateado. Tá? Vou confiar em vocês que a gente vai aproveitar esse finalzinho de aula para agilizar a tarefa, que ficou grande. Empacou, chamou, hein? Vamos que vamos.